Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, primeiro quero agradecer o espaço cedido por Vossa Excelência e quando eu estiver com o tempo disponível, Vossa Excelência assim o quiser, está à disposição. A sessão de hoje foi uma sessão, vereador Flávio Cassina, cumprimentando Vossa Excelência, 60 anos da PAI, deu vida, né? Deu vida à nossa Câmara de Vereadores e a gente fica altamente sensibilizado. Esses momentos, vereador Périco, Vossa Excelência, que trouxe aqui um dia também a João Prataveira, mexe com a gente, né? Mexe com a gente. E a gente fica até meio atônito, sem palavras, mas temos que continuar, porque verdadeiramente nós não temos problema. Mas nós precisamos refletir aqui, vereador Kiko, e senhoras e senhores vereadores, um assunto que eu trago hoje em pauta é um assunto um pouquinho, na minha opinião, constrangedor. Ele é um certo constrangimento, porque nós vamos ter que abordar aqui nessa tribuna, porém nós precisamos fazê-lo para marcar a posição. E eu quero falar aqui sobre o assunto, a exposição Quer Museu Cartográfica da Diferença na Arte Brasileira, promovida pelo Santander Cultural de Porto Alegre, e que gerou uma série de manifestações nas redes sociais, na internet, e continua movimentando as redes. Vou fazer um pouquinho, historiar um pouquinho, porque em meados do mês de agosto nós tivemos essa exposição lá em Porto Alegre, deu toda uma polêmica, eu acho que os vereadores vão lembrar, e foi suspenso. Foi suspenso por reação de grupos, tanto teve conflitos, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, mas a nossa posição aqui não é de criar conflitos, é para que nós tenhamos a condição de fazer essa análise. E também penso que um monte de nós, vereadores, não fez a repercussão desse assunto, até porque foi em Porto Alegre, e penso que alguns assuntos, se a gente não repercutir, não dá muita vazão, ele não se torna tão grande e não tinha chegado em Caxias do Sul. Mas nesses últimos dias, não só este vereador, acredito que a maioria dos vereadores foi procurado também por essa comoção social e particularmente quero dizer a todos os vereadores que nesse meu quarto mandato, penso que foi a maior incidência de WhatsApp que eu recebi de eleitores, amigos de todos os segmentos, médicos, advogados, pedindo para que nós, Câmara de Vereadores, nos manifestasse com relação a este assunto, né, desse livro, dessa exposição Quer Museu, e tirássemos uma posição da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Procurei alguns vereadores, fui procurado, falei com os vereadores da Comissão de Educação para ver se sabiam de alguma coisa sobre o livro Quer Museu, se tinha vindo para Caxias do Sul. Bom, vereador Paulo Périco, Vossa Excelência, que foi coordenador da 4ª CRE, e eu como secretário de Educação, nós, por várias e diversas vezes, recebemos livros de várias instituições. E nós deixamos pessoas lá capacitadas para fazer um filtro. E muitas vezes pegamos alguns livros que não têm um teor que seja condizente com as redes públicas, estaduais e municipais, e se faz um filtro, e aí se devolve, se manda de tantas outras instituições. Fiz isso. Procurei na Secretaria Municipal de Educação, procurei na 4ª CRE, não achei, e procurei na Biblioteca Pública Municipal, sim, e achei o livro, né, por recomendação, e foi mandado para as instituições desse livro Quer Museu. Não contente com a exposição, a instituição mandou isso para a Biblioteca Pública. Senhores, se não também, aqui tem se não tivessem usado verba pública, R$800 mil através da Lei Rouanet, que foi utilizado, vereador Felipe, que é a isenção do imposto de renda, né? A empresa, pessoa física ou jurídica, se beneficia disso, deixa de pagar o imposto, automaticamente isso é dinheiro público. Porque se nós fôssemos verificar, um autor faz um livro, vai numa editora e ali coloca o conteúdo que quiser, as pessoas vão lá numa livraria, compram, está tudo certo. Agora, quando bota num órgão público, e aí eu fui verificar, até pedi ao vereador também, Chico Guerra, que nos trouxe aqui, eu não trouxe o livro aqui para não dar ibope, mas aqui tem a carta de recomendação do Santander, que enviou, e sim, a nossa Biblioteca Pública Municipal recebeu um exemplar desse livro. Que o teor, senhores vereadores,
E aqui eu quero dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante. Eu sou altamente e tenho o maior respeito pela arte, pela cultura e pelas manifestações artísticas. Agora, o que esse livro traz de conteúdo e que, quando se bota numa exposição e se manda para um setor público, tu já não tem mais controle de quem pode olhar. Automaticamente, inclusive, fere alguns estatutos do ECA. Fere alguns estatutos do ECA. E aí tem ali motivações para pedofilia, zoofilia, fere alguns conceitos religiosos, e aí eu quero dizer que eu, particularmente, como cristão católico, me senti altamente ofendido pela blasfêmia e pelas injúrias que cometeram como cristão. Como cristão. E isso eu não aceito. Quero dizer aos nobres pares que penso que isso é uma maneira de nós marcarmos posição. Fui procurado, inclusive, por alguns vereadores e fui questionado por ser o presidente da Comissão de Educação e Cultura. E nós, membros da Comissão de Educação, procurei a todos os vereadores, vamos sim fazer uma moção de repúdio, né, e pedir que esse livro não tenha a possibilidade de estar aqui no nosso município. Muitas pessoas fizeram, muitas outras câmaras fizeram, mas nós não estamos fazendo porque os outros reproduziram. Quero dizer que sim, por uma ação da Comissão de Educação, mas é um conceito pessoal, eu repudio. E poderia ter trazido aqui as fotos e as imagens, mas penso que não é um momento de criar conflito, é marcar a posição respeitando os posicionamentos contrários. Inclusive, e depois eu dou a parte aos vereadores que já haviam me falado, vou usar uma frase da vereadora Paula Hortz, que gosta muito dessa expressão. Nós precisamos marcar posição, gente. Nós precisamos da nossa sociedade limites. Nós precisamos ter limites. E aí, vereador Périco, ontem até nós conversávamos sobre esse assunto, já está se discutindo até o Conselho de Arte. Né? Mas não vou entrar nessa seara. E vou ficar com a nota da instituição, para ir finalizando, porque eles também verificaram que foi um assunto espinhoso, trouxe divergência e causou constrangimento, inclusive para nós pais. E aí, como pai, as minhas filhas me questionam sobre esse assunto, eu tenho que ter uma maneira muito perspicaz para tentar abordar alguns assuntos que nos causam constrangimento. E a nota da instituição diz o seguinte: sabemos que o objetivo das exposições é incentivar as artes e promover o debate sobre as grandes questões do mundo contemporâneo, e não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia. As obras da exposição Quer Museu desrespeitam símbolos, crenças e pessoas, e não está em linha com a nossa visão de mundo. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. A própria instituição reconhece que causou polêmica, que causou discórdia, que deixou constrangimento, além do mais de tantas e tantas outras ações que foram tomadas a nível de Brasil, suspendendo algumas contas. Bom, mas são escolhas. Até a nível de marketing a gente não conseguiu entender isso. Mas, enfim. Então, senhores vereadores, nós estamos concluindo a nossa moção, que faremos possivelmente a semana que vem. Convidamos a todos os vereadores, respeitando aqueles que não quiserem assinar, mas nós, enquanto Caxias do Sul, enquanto sociedade, estaremos atentos com relação a esse assunto, para que nós possamos ter um limite. Já concedo a Vossa Excelência o limite, sim, uma parte. Vou pedir ao nosso líder de governo por uma declaração de líder. Líder de governo... Obrigado. Me perdoe, vereador Périco. Poderia... Pedir declaração de líder para o PMDB. Uma declaração de líder bancada do PMDB. A parte na sequência, se possível. Obrigado. Vereador Périco, obrigado. Desculpa, destituí o PMDB só para deixar e para dar uma... entrou na base de governo.
Então, para dizer que nós estamos atentos... Como? Não, vereadora Felipe, não. Respeitando a democracia, mas não faço parte da base. Vereadora Paula Iores, sua parte. Eu vejo que a gente tem muitas coisas que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos no Brasil. Quando a gente fala de violência, quando a gente fala assim que tudo é fruto da falta de limites, da falta de valores, da desestrutura da família. A gente tem repetido sucessivas vezes desestrutura familiar, falta de valores, independente, né? E eu acho que a gente precisa, de fato, refletir muito sobre isso. Em nome, muitas vezes, de democracia, em nomes de liberdade, a gente fica confuso, a gente confunde as pessoas. Dentro da questão essa do proibido proibir, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu gosto muito do Isamitiba, que ele fala da disciplina através de limites, onde é muito importante a gente ter um norte, porque senão tudo em nome do é proibido proibir, né? Veio uma onda assim que a gente é do nosso tempo, que a gente não dizia não aos filhos para não traumatizar. Como assim? O limite é amor, o limite da segurança. Então, como que num país que a pedofilia é crime e que tantas pessoas se suicidam por causa disso? Quantos casos a gente ouve falar de jovens que se suicidam por causa de abuso? E aí nós vimos um livro patrocinado onde estimula, onde trata a pedofilia. Então, confunde a sociedade. Então, a gente precisa optar, né, ter um corte nessas coisas, do certo e do errado. A gente não pode perder esse limite, porque eu vejo que a forma como nós estamos, essa confusão, né, que a gente está vivendo de desestrutura familiar e de falta de valores, está baseado muito nessa falta de limites, né, de a gente poder... nós precisamos trabalhar numa educação mais coletiva, mais de coisas básicas, né? É difícil porque ninguém é a favor, né, da censura, mas o básico. Então, o que é crime, né? E realmente, vendo aquelas fotos, que eu acho que todos receberam os vídeos, é assustador. E eu gostaria, assim, que esse dinheiro do Santander fosse usado para a gente propagar o amor, propagar coisas positivas que engrandecessem a nossa sociedade, porque está nos faltando isso. E não em coisas que deixam, pelo menos, muitas dúvidas, né? Era isso, vereador. Obrigado. Vereador Paulo Périco. Obrigado, vereador Edson. Nós tivemos um período, como a colega Paula falou, nós tivemos um período muito longo de amordaçamento da palavra aqui no Brasil, e em que parece que todo mundo só tinha deveres e não tinham direitos. Depois dos anos 80, 85, aí com a redemocratização, aí é que começou um desvirtuamento. Parece que se deixou de ter deveres e todo mundo passou a ter somente direitos. Quando, na verdade, essa é a palavra limite. Ora, parece então que nós não tínhamos direitos no passado, então agora nós só temos direitos. Não, nós continuamos a ter direitos e deveres. E esse é o limite que nós temos que dar para a sociedade. E é claro, dentro da casa, dentro da família, não é lá na escola. A escola não está para fazer isso, isto é a família, isto é a casa. Então, nós vimos nos últimos anos apenas direitos. O aluno pode fazer o que quiser na sala de aula, o que quiser na escola, o que quiser na sociedade, mas e o respeito ao outro? E o dever dele como cidadão? Onde é que está o dever dele? Eu posso tudo. Não, momento. Você não pode tudo. Você pode até o limite que você entra no direito do outro. E, infelizmente, o Brasil, nesse sentido, ele está no caminho errado. No meu modo de ver, está no caminho errado. Defendo a arte, defendo a cultura, qualquer que seja a religião, tem a liberdade de expressão, qualquer que seja o credo religioso. No entanto,
nós temos que respeitar todos os credos religiosos, todos os credos. Todos têm direito de se expressar, mas eu acredito que nenhum tem o direito de se sobrepor a outro. E eu, particularmente, como cristão, como católico, quando eu vi aquelas imagens da hóstia, que é uma representatividade da Igreja Católica, para aqueles que são católicos, com aquelas palavras na hóstia, sinceramente, isto não era necessário. Não precisava disto. Se isto é para a arte, para levar a discussão à comunidade, você tem outras formas de levar a discussão à comunidade. E não de uma forma tão agressiva assim. Obrigado, vereador Edson. Vereador Kiko Girardi. Vereador Depois, Edson, vereador Rafael Bueno. quando nós conversamos, o pouco tempo que deu para nós conversar... Havia solicitado uma parte, vereador. Depois, Vossa Excelência, vereador Adiló. A gente fica abismado... Vereador Adiló, vereador Rafael. A gente fica abismado porque a liberdade de expressão nos deixa também, nós pais, sem saber às vezes o que falar para os nossos filhos, que são jovens, que escutam muitas coisas aí fora e que distorce da nossa educação que foi criada e da realidade do sentido da vida. Então, às vezes, nós pais mesmo não sabemos, não estamos preparados ainda para falar sobre esse assunto, para se impor sobre esse assunto, que a liberdade é tão grande que nós pais não conseguimos se impor. Eu tenho filhas também, uma casada, solteira, que escutam muito aí fora, e nós, quando dissemos, não, nós somos criados assim, nós pensamos assim, às vezes são tratados como careta pelos filhos, mas logo ali na frente, eles vão ver a verdade e a realidade, vereador. Obrigado, vereador Adiló de Domênico, depois o vereador Rafael Bueno. Obrigado, vereador Edson. Em primeiro lugar, lhe cumprimento e me solidarizo a Vossa Excelência em tudo que Vossa Excelência se referiu. E também quero me somar às palavras da vereadora Paula Iores. Vereadora, cumprimentos. A senhora fala aqui como mãe, não só como vereadora, como mãe, como pessoa que é do ramo, que conhece, que tem formação, e muito bem colocado. E eu penso que o dever do pai, em primeiro lugar, pai e mãe, é dar exemplo. Em segundo lugar, é impor limite aos filhos. Senão, nós vemos aquilo que está aí hoje nas escolas. Pobre dos professores que têm que lidar com os adolescentes hoje. Por quê? Porque em casa eles não recebem o exemplo e o limite. Não adianta culpar a escola, culpar os professores. Então, esse tipo de, que alguns chamam de arte, não contribui nada, e me solidarizo a Vossa Excelência, já me manifestei para assinar junto essa moção. Muito obrigado. Perfeito, vereador Rafael Bueno. Bom, vereador Edson, a gente tem que falar que o nu, né, o simbolismo nu do ser humano está presente desde a pré-história. Né? Sempre teve artes, pinturas, enfim, sempre esteve presente. Por isso que existe a arte, e a gente não pode fazer uma marginalização de toda a arte. Perfeito. Né? Mas existe a arte e também a aberração. E aqui eu não falo em nome de nenhuma fé religiosa, nenhum dogma, nada. Eu falo enquanto eu, Rafael, meus princípios que eu tenho. Mas a gente tem que discutir também a questão, vereador Edson, neste momento é importante discutir, porque pode retratar também isso, o artista, a questão da pedofilia na igreja, né, a questão do sexo explícito nas novelas, às 7 horas da noite ter sexo explícito. Né, isso tem uma dificuldade da população de discutir a pedofilia na igreja. E aqui eu digo igreja em todas as religiões. Né? A submissão da mulher, do negro, né? Isso a sociedade não discute e ainda marginaliza. Agora, quando eu falo isso, vereador, questão da arte, tá? E eu assinei a moção porque eu fui numa exposição em Cuiabá do Irigaray, o nome do artista. Ele é reconhecido internacionalmente por fazer, né, arte, pinturas de formas que talvez muitas pessoas podem questionar ele. Mas eu entrei lá por quê? Porque tinha proibido menores para 18 anos de acessar as salas do Sesc Cultural. Eu me interessei, se é maior de 18, vamos lá ver o que tem lá dentro. E realmente tem as imagens, as pinturas, beleza, sabe? E é reconhecido. Todas as obras dele custa caro, 100, 200 mil a obra dele, né? Mas não podia entrar. Não podia entrar menor de idade. Agora, quando tu incentiva a zoofilia, que a gente que conhece muitas pessoas aí que são denunciadas por praticar atos de estuprar cachorros, de animais, de residências, e a gente vê isso aqui em Caxias do Sul, não é no Nordeste, aqui em Caxias do Sul, as pessoas botando imagens com espermatozoide no rosto de um cidadão. Não, isso daí já passa de arte para aberração, e isso não dá para a gente, né, aceitar. Então, por isso que justamente eu assinei, e daí tem público da cultura que possa dizer, Rafael, mas tu defende a cultura e depois
Não. É justamente isso. Nós temos que discutir de forma ampliada esse tema. Obrigado. Senhor presidente, para encerrando, minha opinião, perdeu o seu propósito, e por isso que nós vamos apresentar essa moção. E como estou vereador, nós todos estamos, amanhã nós saímos daqui, mas como pai e como cristão católico, sim, me senti ofendido pelas imagens ali mostradas, vereador Périco. Porque senão não tem o sentido. Esse final de semana passei aí com um grupo de jovens, falando, dando uma palestra, e daqui a pouco, com que condição ética, se eu não falar sobre isso, vou me expor lá. Então, nesse sentido, eu quero agradecer aos vereadores que possivelmente vão assinar a moção e dizer que a semana que vem, então, nós vamos colocá-la em votação para dar um norte, para dar um limite, porque nem tudo é permitido. Obrigado, senhor presidente. Vereador